Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um tutorial de OpenFOAM. Nesse vídeo a gente vai utilizar o tutorial WeareOverflow, que já tem um vídeo aí no canal sobre ele. Eu vou colocar o vídeo em algum lugar da tela. E nós vamos modificar o tutorial WeareOverflow para colocar uma geometria de um vertedor mais hidrodinâmico. Essa geometria que a gente vai colocar no tutorial vai ser uma geometria em STL e neste tutorial nós vamos utilizar, além do Block Mesh, uma outra ferramenta, um outro gerador de malhas do OpenFOAM, que é o Snap Hex Mesh. Então com ele a gente pode adicionar arquivos STL nas malhas e assim fazer malhas mais complexas. Então vamos lá. Bom, para começar, eu já estou aqui com o meu Ubuntu aberto. No último tutorial, eu mostrei como eu fiz para copiar a pasta da pasta de instalação dos tutoriais do OpenFOAM para uma pasta no disco C. Então eu vou acessar essa pasta no disco C, que estão os tutoriais. Então é cd, o nome da pasta, né? No caso aqui o disco C eu acesso pela pasta mnt, C, tutoriais. Eu vou dar 2 tabs aqui. Bom, aqui a gente vai continuar utilizando o tutorial WeareOverflow, que é um tutorial do Interfoam. Então ele é um escoamento multifásico. Então vamos entrar na pasta Multiphase. E aqui dentro temos a pasta Interfoam. Vamos acessar a pasta Interfoam. Este tutorial ainda continua sendo uma simulação RANS. Então vamos entrar na pasta RAS. E aqui dentro nós temos o tutorial WeareOverflow. Vamos entrar na pasta RAS. Dei um Enter, já estou na pasta RAS. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo que tem dentro da pasta WeareOverflow para uma pasta chamada Vertedouro. Então vamos lá, então copy recursivo WeareOverflow para uma pasta chamada Vertedouro. Vou criar agora, Vertedouro. E dou um Enter. Beleza, vamos listar os arquivos do diretório ll. E ali nós vemos que tem uma pasta chamada Vertedouro. Então vamos acessar essa pasta Vertedouro, cd Vertedouro. Então beleza. Essa pasta já contém uma simulação que a gente já havia feito no último tutorial. Então eu vou só limpar essa pasta. Então foam clean tutorials. Dou um Enter, ele já limpou a pasta, só ficou os arquivos iniciais. Nós vamos modificar este caso do WeareOverflow adicionando um STL de um vertedouro. Então vamos fazer uma malha do jeito que está aqui, com o comando Block Mesh. E vamos visualizar essa malha no Paraview. Vamos criar um arquivo vertedouro.foam para a gente poder abrir no Paraview. Eu vou abrir essa pasta no Windows Explorer, então chamando aqui explorer.exe espaço ponto, a gente consegue acessar essa pasta pelo Windows Explorer. Então aqui a gente viu que tem a pasta vertedouro.foam, vou dar um Ctrl C, vou abrir o Paraview, vou dar um Ctrl V aqui, só vou tirar as barras extras que estão no começo e vou dar um OK. E vou dar um Apply. Então aqui nós já temos a nossa malha que vem lá do WeareOverflow. Para modificar essa malha base, nós vamos modificar o arquivo blockmeshdict. Então vamos voltar lá na pasta do caso. Esse arquivo fica dentro da pasta system blockmeshdict. Então edit with notepad. Então vamos mudar aqui a linguagem para C++. Nós vamos modificar esse arquivo, vamos utilizar as mesmas dimensões. Então aqui nesse tutorial, todo esse vertedor, esse obstáculo, ele é feito pelo Block Mesh. Nós vamos fazer um bloco somente, então nós vamos modificar esse arquivo. Eu fiz um esquema aqui do bloco que a gente vai fazer. Então é um bloco composto por 8 vértices, né? E as dimensões são as mesmas que contém aqui no WeareOverflow. Nesse esquema do Block Mesh que a gente vai fazer, os eixos, o eixo X está na direção horizontal, o eixo Y está na direção vertical e o eixo Z está entrando na tela. Então nós vamos colocar os vértices aqui. No Notepad++, para comentar, eu uso Ctrl Q, então eu vou comentar os vértices que estão aqui e vou adicionar os vértices conforme a figura. Então o primeiro vértice vai ser menos 18 de x,
0 de Y e 0,5 de Z. Esse aqui é o vértice 0. O próximo vértice vai ser 90 de X, 0 de Y e 0,5 de Z. Esse aqui é o vértice 1. O próximo vértice vai ser menos 18 de X, 0 de Y e menos 0,5 de Z, que ele está numa profundidade mais para dentro da tela. Só vou colocar um espaço aqui para ficar um pouquinho melhor. E esse aqui vai ser o vértice 2. O vértice 3 vai ser 90 de X, 0 de Y e menos 0,5 de Z. Esse é o vértice 3. O vértice 4 é menos 18 de X, 54 de Y, que ele está lá na parte de cima, né? Mais aqui em cima. E 0,5 de Z. Esse é o vértice 4. O vértice 5 vai ser 90 de X, 54 de Y e 0,5 de Z. Esse é o vértice 5. O vértice 6 vai ser menos 18. Eu cometi um erro aqui, né? No vértice 4 é menos 18. Já corrigi. Voltando aqui, o vértice 6 vai ser menos 18, 54 de Y e menos 0,5 de Z. Então esse aqui é o vértice 6. E o vértice 7, por sua vez, vai ser 90 de X, 54 de Y e menos 0,5 de Z. Esse é o vértice 7. Então aqui a gente já adicionou todos os vértices. Eu vou apagar aqui só para facilitar esses vértices antigos. E que percebam que tem uma seção blocks, que são os blocos, né? Então, no tutorial Weir Overflow haviam 1, 2, 3, 5 blocos. Nós vamos utilizar somente um. Então, vou vir aqui e vou comentar esses caras aqui. E o bloco, para a gente fazer, a gente tem que indicar duas faces. Então, e a orientação dessas faces segue a regra da mão direita. Então, primeiro a gente vai adicionar a face inferior. Então, fica aqui com a regra da mão direita. Ficaria aqui 0, 1, 3 e 2. Seria um vetor saindo da face aqui para cima. Então, vamos colocar aqui 0, 1, 3 e 2. E a face aqui de cima para fazer o bloco. Então, seria a mesma coisa com o vetor saindo para cima, na mesma direção do de baixo. Então, ficaria 4, 5, 7 e 6. Nós vamos colocar aqui células de 1 metro. Então, na direção X nós temos 108 células, né? Então, desde o menos 18 até o 90 fica 108 metros. Na direção Y nós temos 54 células. E na direção Z, uma célula. Aqui o Simple Grading, nós vamos colocar 1, 1 e 1, para ele não variar o tamanho das células. Só vou salvar aqui. Então, perfeito. Então, nós já fizemos os blocos. Agora, vamos fazer os boundaries. O inlet vai ser essa face aqui, mais à esquerda. Então, nós temos que utilizar a regra da mão direita e vamos apontar todas as normais, as faces para fora. Então, com a regra da mão direita, nós temos só uma face agora. E podemos pegar aqui o ponto 4, 6, 2 e 0. Então, vamos lá. 4, 6, 2 e 0. Esse seria o inlet. O outlet, nós vamos fazer essa face aqui mais à direita. Então, ela é uma face só nesse tutorial. Seguindo a regra da mão direita, com o vetor apontando para fora, então seria nesse sentido. Então poderia ser 1, 3, 7 e 5, os vértices dessa face. O lower wall seria a parede aqui embaixo, nós precisamos só de uma face também. Então ele tem que apontar o vetor para fora, então seria 0, 2, 3 e 1. 0, 2, 3 e 1. E o atmosphere, que é a parte de cima, seria apontando para fora também, somente uma face. Então seria o vetor com a regra da mão direita, né? Poderia ser nesse sentido. Então pode ser aqui o 6, 4, 6, 4, 5 e 7. Então eu vou salvar aqui. Então perfeito. Nós já alteramos o Block Mesh.
Agora vamos ver o resultado no ParaView. Mas primeiro nós temos que rodar o comando BlockMesh novamente. Então eu vou rodar o comando BlockMesh. Beleza, compilou sem erros. E vamos ver o resultado no ParaView. Então, dentro do ParaView, eu vou dar um Reload Files. Perfeito. Ele fez o BlockMesh, porém, tem alguma coisa esquisita aqui com os nossos tamanhos de células. Vamos voltar lá no BlockMesh e vamos ver como que a gente definiu o número de células. Subir aqui na parte dos blocos. Então, aqui eu cometi um equívoco. Como a gente direcionou o bloco para cima, eu inverti aqui os eixos. Mas agora eu acredito que vai dar certo. Salvei, alterei aqui. Coloquei 108 células em X. Uma na direção da profundidade, dependendo desse bloco aqui, né? E 54 em Z. Então vamos rodar o BlockMesh novamente. E vamos verificar o resultado aqui no ParaView. Reload Files. Perfeito. Então aqui vamos ver a informação. Aqui são os limites. Então ele vai de menos 18 em X até 90. Então são 108 células. De 0 até 54 em Y são 54 células. E de menos 5 até menos 0,5 até mais 0,5 com uma célula só. Então tá perfeito nossa malha de fora. Agora a gente vai colocar um vertedouro aqui para cortar essa malha. Esse formato do arquivo do vertedouro tem que ser pode ser um OBJ ou pode ser um STL. O mais fácil é utilizar um STL. Nós fizemos previamente no AutoCAD um arquivo STL, exportamos do AutoCAD com um vertedouro mais hidrodinâmico do que aquele do tutorial Year Overflow. E nós devemos colocar na pasta do caso. Então vamos lá na pasta do caso. Ele vai ficar na pasta constante. Nós temos que criar uma pasta que é chamada Geometry. Dentro dessa pasta nós vamos colocar o arquivo STL. Eu deixei salvo previamente aqui na área de trabalho, um arquivo STL. Vamos colar na pasta. Perfeito, vamos visualizar o arquivo STL no ParaView. Então eu voltei aqui no ParaView, vamos em abrir dentro da pasta vertedouro, constante, Geometry, Spillway. E vamos dar aqui em Properties um aplicar. Então tá aqui. A gente já está vendo aqui um arquivo STL. Eu vou só mudar a cor dele para facilitar a visualização. Vamos editar a cor. Vamos colocar vermelho. Então eu vou girar a malha para a gente visualizar o arquivo STL. Então tá aí, ó. O arquivo STL. Então a nossa ideia é pegar essa malha de fora e cortá-la nesse formato do arquivo STL. Percebam que meu arquivo STL não está faceando a malha, né? Eu vou colocar uma transparência na malha. E o arquivo STL não está passando por dentro da malha. Então vamos fazer uma alteração. Nesse arquivo STL. Jogá-lo mais 1/2 metro para o eixo X. O OpenFOAM tem uma ferramenta que a gente consegue alterar os STLs no próprio OpenFOAM. Então vamos utilizá-la. Então vamos voltar aqui no Bash. A ferramenta chama-se Surface Transform Points. Eu vou dar um traço Help. Então tá aqui, a gente pode rotacionar, podemos mudar a escala. O que a gente vai fazer dessa vez vai ser um Translate. Então vamos transladar o vertedouro no eixo Z, né? Então o eixo Z está indo nesse sentido, da esquerda para a direita aqui. Nós vamos rotacionar ele 1 metro, acredito que seja suficiente, na direção Z negativo. Então vamos lá. Então o vertedouro está aqui. Então nós vamos utilizar Surface Transform Points, abre aspas,
translate, ele não está completando, translate, e vamos colocar o vetor de translação. Então é 0 de x, 0 de y e menos 1 metro em z. Vamos fechar, dar o nome do arquivo que a gente vai transladar, está dentro da pasta constante, geometry e é o spillway. E o arquivo de saída está na pasta constante, geometry, spillway, seria o mesmo arquivo. Damos um Enter. Perfeito. Vamos visualizar o resultado. Aqui no Paraview, vamos rotacionar aqui. Vamos deletar o arquivo STL e vamos abrir novamente. Spillway. E dar um Apply. Perfeito. Notem que agora o vertedouro do arquivo STL está passando entre a nossa malha. Então a gente vai conseguir cortar. A gente poderia até mover mais 1 metro, porém já é o suficiente. Agora que nós temos o arquivo STL na posição correta e temos a malha externa também gerada, nós vamos utilizar o comando snap hex mesh para cortar o STL na nossa malha. Para utilizar o comando snap hex mesh, nós precisamos de um dict, de um arquivo texto com as informações do corte. Então vamos copiar esse arquivo texto de um outro tutorial. Então eu vou voltar aqui, vamos pelo Windows Explorer. Então eu vou voltar aqui no tutorial, na pasta tutoriais, vamos copiar do tutorial incompressível, simple phone, motorbike. Dentro da pasta system, nós temos um arquivo chamado snap hex mesh dict e temos um arquivo chamado mesh quality dict. Vamos copiar os dois para a nossa pasta do nosso tutorial. Aqui na nossa pasta tutorial, vamos colar em System e vamos abrir o arquivo snap hex mesh dict. Vou mudar a linguagem. Dentro do arquivo, nós temos aqui 3 configurações iniciais. O primeiro é o corte, o segundo é dessa malha cortada, ajustá-la ao STL, e o terceiro adicionar layers, insufflation layers nos contornos. Nós vamos desabilitar as layers, pois nós não precisamos no momento. Aqui nós colocamos o nome da nossa geometria, no caso aqui é Spillway, e nós vamos pegar a partir de um Tree Surface Mesh que chama-se Spillway.stl. Aqui tem uma caixa de refinamento, né, que veio desse outro tutorial. Podemos deixar aqui ou podemos comentá-la, eu vou deixar. Aqui vamos descendo, nós temos opções, não vou entrar em detalhes nesse tutorial. Aqui nós temos features, que é um jeito de fazer o refinamento. Nós vamos só comentar esse parâmetro. E aqui nós temos o local que a gente vai cortar o vertedouro. Então vamos colocar aqui Spillway. E nós vamos cortá-lo refinando pelo menos uma vez e no máximo 2 vezes. Aqui eu vou comentar essa parte de part info. O feature angle eu vou deixar 30 graus. Então o nosso spillway, nossa superfície spillway vai ser refinado uma vez e vai ser refinado 2 vezes nas situações onde o feature angle for maior que 30. Então 30 está um número ok. Aqui nós temos nossas caixas de refinamento, eu vou comentar que nós não vamos utilizar refinamento. E aqui nós temos um ponto dentro da malha. Então nós devemos definir um ponto dentro da nossa malha para que o Snap saiba qual parte da malha ele vai deixar. Vamos aqui no Paraview e vamos ver um ponto. Então podemos utilizar aqui um ponto de 35 em X, 30 em Y e 0 em Z. Então 35, 30 e 0. Porém, se esse ponto cair numa aresta de uma célula, pode dar problema. Então vamos colocar um valor quebrado aqui, para que isso não aconteça. Perfeito. Vamos salvar o arquivo
e vamos rodar o Snap Hex Mesh. Então o comando é snap 2ps tab hex mesh e vamos usar o comando overwrite. Ele está reclamando, deu um erro, que a nossa malha precisa ser full 3D. Então eu cometi um erro no block mesh dict e acabei esquecendo de definir as faces laterais, left e right. Então vamos adicioná-las aqui. Então vão ser walls. Então vamos só copiar aqui o lower wall, colar aqui. Vamos definir uma face aqui chamada right. Essa face vai ser da face direita, então vamos utilizar a regra da mão direita para utilizar o vetor normal saindo da face. Então vai ser 0, 1, 5 e 4. Vamos colocar aqui 0, 1, 5 e 4. E precisamos uma face também para o left. Que vai ser, também utilizando a regra da mão direita para fora, pode ser 2, 6, 7 e 3. Perfeito, vamos salvar. Então vamos rodar novamente o arquivo block mesh para girar a malha novamente com as faces corretas e vamos rodar o snap hex mesh para fazer a malha, cortar o STL. Perfeito, o snap hex mesh está rodando. Já rodou, vamos visualizar o resultado. Então vamos no Paraview. Eu vou tirar a transparência que eu havia colocado aqui. E vamos desligar o Spillway STL e vamos dar um Reload Files. Perfeito. Já cortou a malha no formato do Spillway. Se a gente verificar aqui pelo STL, aparentemente está sendo cortada corretamente. O nosso caso do tutorial é um caso 2D. Porém, quando a gente faz malhas com o Snap Hex Mesh, percebam que ele faz um refinamento, né? Nós tínhamos aqui uma célula que teve um refinamento aqui, virou 4 células nessa visualização. Porém, se nós olharmos mais de perto, nós vamos perceber que na direção Z aqui, ele refinou também. Então nós temos que deixar um elemento só em Z. Para fazer isso, nós vamos utilizar o comando extrude mesh. Nós vamos extrudar uma face para o lado e com isso vamos gerar uma malha 2D novamente. Para realizar o comando extrude mesh, nós precisamos de um arquivo chamado extrude mesh dict. Nós podemos pegar de algum tutorial ou podemos utilizar a função foamget. Extrude mesh. Damos um tab. Ele está procurando. Completou. Extrude mesh dict. Vamos dar um enter. E ele fala que tem sugestão. 2 arquivos e está sugerindo o arquivo número 2. Então vamos pegar o arquivo número 2. Então apertamos 2 e enter. Ele copiou esse arquivo extrude mesh para o nosso diretório system. Então vamos lá no nosso diretório system. Está aqui. E já está aqui, ó, extrude mesh dict. Vamos abri-lo. Vamos mudar a linguagem. Beleza. Aqui nós precisamos fazer algumas mudanças. Nós vamos pegar o patch fonte, vai ser o right. E nós vamos fazer ele ir até o patch left. A maneira de fazer a extrusão vai ser um plano. Thickness final vai ser 1. Número de layers vai ser uma layer. E aqui os coeficientes lineares vai ser 1 também. E perfeito. Vamos salvar o arquivo. Vamos aqui no Ubuntu e damos o comando extrude mesh. Está falando aqui que ele já fez a extrusão. Vamos só verificar no Paraview. Então vamos mais perto aqui ver como estava. Então percebam que aqui tem 2 células
E aqui tem mais, né? Tem 4 células na direção Z. E vamos dar um Reload Files. Perfeito, ele já fez a extrusão, manteve o formato do vertedouro com uma célula na direção Z. Vamos ligar o vertedouro para visualizar. Perfeito. Bom, então agora a gente já tem a malha rodada, pronta para rodar o caso. Agora você já pode se inscrever no canal, curtir o vídeo e tomar aquele cafezinho. Então bora lá rodar esse caso agora. Valeu! Nesse momento nós já temos a malha pronta para ser rodada. Porém, nós incluímos mais um boundary, mais um patch, que é o spillway. Nós precisamos adicioná-lo nos arquivos de condições de contorno. Então, para fazer isso, nós temos que entrar na pasta 0. Então, vamos entrar na pasta 0. Esse aqui é o tutorial Motorbike, eu vou fechá-lo para não confundir. Voltando aqui no nosso caso, vertedouro. Entrando aqui na pasta 0, nós temos alguns arquivos que são os arquivos dos campos e as condições de contorno internas do tempo 0, que são as condições iniciais. Vamos abrir todos. Aqui no arquivo velocidade, nós temos as condições de contorno para a velocidade e temos aqui o internal field. O nosso vertedor ele é uma parede, então ele se assemelha à condição de contorno do lower wall, que era um wall. Então nós vamos utilizar a mesma condição de contorno do lower wall para o spillway. Para fazer isso nós vamos colocar aspas, parênteses, um pipe, spillway, fecha parênteses, fecha as aspas e salva. Nós vamos fazer isso para todos os arquivos que estão na pasta 0. Então nós começamos aqui pelo U, agora vamos para o PROGH. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o lower wall. Eu vou simplesmente copiar essa condição de contorno. Então aqui para P-ROGH, NIT, K do KY, lower wall, o epsilon também e o alpha water. Salvar. Vou salvar todos. Sim. Após modificar todos os arquivos de condições de contorno e os campos, nós podemos rodar a nossa simulação. Então vamos no Ubuntu e damos um interphone. Ele está reclamando que não tem água no campo. Então nós vamos adicionar água colocando o arquivo setFields. E vamos rodar o interphone novamente. Perfeito, já está rodando. Está gravando de 1 em 1. Então já gravou um tempo 1, 2. E aqui no Paraview nós podemos visualizar os resultados. Então vamos dar um Reload Files. Vamos ligar aqui Alpha Water. Damos um play. Vou dar mais uma vez Reload Files e vamos até o final. Então tá aqui, já está rodando. Vou dar um Reload Files mais uma vez e vou até o final. Eu vou dar um clipe na água aqui, só mostrar a água. Então vamos aqui, clipe, escalar, Alpha Water, valor de meio, tiro o invert. Até aqui nós só estamos vendo a água e vamos colocar a velocidade. Vamos mudar aqui a escala de velocidade para turbo. Podemos inserir aqui os glyphs. Colocar meio. Podemos tirar aqui a cor para colocar Solid Color. Então é isso, pessoal. Esse tutorial foi bem prático. Conseguimos adicionar um STL ao arquivo do Weir Overflow, que é um tutorial que está disponível junto com a instalação do OpenFOAM. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Agradeço desde já. E muito obrigado e até mais.